E o contrato do Bruno vence no final do ano, já pode assinar um pré-contrato. Sabendo Onde é que disso... assina? O quê? Qual é o papel que tem que assinar? Você está querendo assinar? Agora! Não é só você Bruno que está Henrique? querendo assinar, não. A Grécia está querendo assinar, o Grêmio está querendo assinar. O Bruno Henrique? Tem muita gente querendo assinar esse papel Assina aí. agora. Eu vou falar pra você, o Bruno Henrique, se fizer a proposta pra ele vai ficar no Flamengo. Ele vai ficar no Flamengo, ele gosta do Flamengo. É um salário muito bom, alto. Acho difícil no Brasil algum clube... mas acho difícil cobrir uma proposta do Flamengo. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Temos aqui um vídeo top pra você. Galera, temos aqui uma lista dos jogadores que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2023. Caso de Bruno Henrique, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Davi Luiz, que tem renovação automática. Temos o Fabrício Bruno, que tem contrato até o fim de 2025, mas entrou aqui na conversa. E a gente nem falou de Gabigol, mas também eles vão falar sobre o Gabigol aqui. O vídeo tá bem bacana, assista até o final, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, grupo Disney, link na descrição como créditos. Quero também que você participe do vídeo com seu comentário. Quem você acha que deve ficar e quem você acha que deve sair do Flamengo nessa temporada, galera? Beleza? Então fique à vontade e vamos acompanhar aqui este corte da ESPN Brasil. Simbora! Agora é o Flamengo, que tem 5 contratos importantes vencendo no final da temporada e mais um que tá complicado para renovar, embora só vença em 2025. Eu vou começar aqui, ó. Eu vou começar pelo Bruno Henrique, que é um jogador hoje... Gabigol também? Não, o Gabigol tá tudo certo com ele até então. Bom. Ainda não entraram nesse mérito de renovar o contrato do Gabriel, não. Renovou no final do ano passado. Então, porque ele já foi renovado no final do ano passado. Mas aqui, Pascoal, pra quem tá vendo é aqui, né? Aqui, ó, tem o seguinte, pra mim, eu já adianto logo, é hoje o jogador mais regular do Flamengo, que entrega mais. Teria o Arrascaeta ali, mas o Arrascaeta tem uma questão física que não está deixando ele fazer tudo que costumava fazer em outros tempos pelo Flamengo. E o contrato do Bruno vence no final do ano, já pode assinar um pré-contrato. Sabendo Onde é que disso... assina? O quê? Qual é o papel que tem que assinar? Você está querendo assinar? Agora! Não é só você Bruno que está Henrique? querendo assinar, não. A Grécia está querendo assinar, o Grêmio está querendo assinar. O Bruno Henrique? Tem muita gente querendo assinar esse papel Assina aí. agora. Eu vou falar pra você, o Bruno Henrique, se fizer a proposta pra ele vai ficar no Flamengo. Ele vai ficar no Flamengo, ele gosta do Flamengo. Ó, o Bruno Henrique então vai vou ficar. te contar um segredo. Hein, Zinho? Já fizeram a proposta para ele. Ele, num primeiro momento, falou não. Assim não. E fez uma contraproposta ao Flamengo. Boa. Agora, a situação é a seguinte. Tem uma finalzinha aí, né, para jogar. Aí que eu Vai acho ficar ruim. tudo para resolver depois, mas eles estão tentando se acertar. Eu acho que a vontade do Bruno, e aí você que está aí no Riozinho, deve saber disso melhor que eu, é permanecer. Mas ele quer uma valorização. Assim, para mim é uma prioridade também. Não, nenhum deles fazem a função. Porque o Bruno Henrique faz a função deles misturados. Ele faz a função pelo lado, dando amplitude, drible, com a passada larga, e faz a função do centroavante de gol. Então, ele faz o que o Luiz Araújo faz pelo lado, ele faz. O que o Everton Cebolinha faz do outro lado, ele faz. O que o Gabigol faz de gol, o que o Pedro faz de gol, ele faz. Então, para mim, ele é a prioridade. A prioridade para a renovação. Agora, não sei qual é a pedida dele. Porque ele deve estar pensando o seguinte: talvez seja o último grande contrato e, de repente, ele quer um contrato mais longo. Também. Isso. E aí o Flamengo deve estar assim, mas pela idade não dá para fazer um contrato tão longo. Eu não tenho essa informação exata. Vou até Mas é isso. procurar aqui, né? Devia ter feito isso antes, mas se não for hoje, a gente fala amanhã, fala na sexta. Pascoal, vou estar na sexta com você, tá bom? Muito obrigado. Fica tranquilo. Eu agradeço. É bom de vez em quando trabalhar de sexta-feira. Isso é muito agradável. Eu não sei os valores. Ele já tem um dos salários mais altos do elenco, né? Se ficar atrás é do Gabigol. Arrascaeta, Davi é meio Luiz. parecido o salário. Mas acho que é meio... Tá ali, né? Tá ali nessa fachada. Não vou falar números aqui, que também não é o caso, mas
É um salário muito bom, alto. Acho difícil no Brasil algum clube, a não ser que fosse um Palmeiras, né? Um Atlético Mineiro, não sei. Também o Grêmio, que o Renato sinalizou interesse, é difícil. Mas acho difícil cobrir uma proposta do Flamengo. Teria que ser um clube de fora. Ou alguém aqui, esse cara se vem pro meu time, vai fazer uma diferença que vai vir título. Eu acho que o Bruno Henrique vale esse esforço. Por isso que eu acho que o Flamengo tem que fazer um esforço muito grande para a renovação, botar ali custo, benefício, tempo, duração. Isso é o trabalho deles, né, dessa diretoria, dessa direção aí, de ver o que tem de condição. O Flamengo tem uma condição financeira muito boa, não é à toa que foi um dos que mais contrataram ou gastaram nessa janela. E eu acho que o que esse cara já fez, a história que ele tem no clube e que ainda está fazendo, porque nesse momento, ofensivamente, ele é o melhor jogador, vale a renovação e fazer um esforço para, pelo menos, chegar perto naquilo que o atleta está pedindo. O Zinho traz um ponto interessante, o Bruno também não tinha gostado, que era 1 ano inicialmente a proposta. Ele tem 32, né? Já teve as questões físicas lá e o Flamengo topou ajustar esse tempo de contrato. Acho que 2 anos de contrato para o Bruno Henrique, eu acho que normal. Pode fazer um contrato de 3 anos com dois fixos e um variável. Depois, no final da segunda temporada, se senta para discutir a terceira temporada ou não. Isso pode ser feito. Se eu fosse o Flamengo, eu não abriria. Gente, não tem outro Bruno Henrique para contratar, hein? Acha outro Bruno Henrique rapidinho aí, esse multijogador, como disse o Zinho. Né? E outra coisa, mas ele vai com 34, vai jogar de centroavante. Ele perdeu, eu joguei na área. Tem uma impulsão que poucos jogadores têm. Tem uma visão de gol que poucos jogadores têm. Se o Flamengo não renovar o contrato, não chegar a acordo com o Bruno Henrique, eu tenho certeza que outros gigantes do futebol brasileiro o contratarão. Não tem, sabe, o Bruno Henrique joga nos 20 da primeira divisão, sorrindo. Fácil. Sorrindo. Ele joga nos 20 da primeira divisão. Então o Flamengo vai ter que se esforçar, porque não tem outro Bruno Henrique no mercado. Eu acho que tem algumas coisas aí, né? O Bruno estava lesionado até bem pouco tempo atrás, então ele ficou num período de baixa para o jogador de futebol, né? É natural. O Flamengo não procurou... 10 meses. 8? Não me lembro mais o tempo, mas foi bastante tempo. O Flamengo não o procurou antes. Ele volta ao time e ele reage, se recoloca muito rápido e já tem proposta, interesse, tanto de dentro do Brasil quanto de fora. Então agora ele está numa situação confortável para negociar. Ele tem a força na mesa para negociar. Eu entendo o Flamengo também, porque a lesão do Bruno Henrique foi muito séria. Então você tinha, né, aquela incerteza, aquela insegurança de como é que ele ia voltar e a gente está vendo como é que ele voltou. Esse cara aí foi rei da América, esse cara é o rei dos clássicos, jogo grande ele não afina, ele cresce, ele decide, velocidade absurda em campo aberto ele te destrói, né, porque ele passa a quinta marcha e te atropela. Né? Tem o drible, tem o desequilíbrio, tem a finalização. Gente, ele é o ponta que entrega gol. Isso é uma grande carência no futebol brasileiro. É o ponta que sai do lado esquerdo para, em alguns momentos, vir até um pouco mais por dentro, pode jogar como um camisa 9, foi utilizado assim também já pelo próprio Sampaoli, né? Naquele jogo da Libertadores, né? Contra o Olímpia, na partida de ida. Né? E o time melhora quando ele vai jogando um pouquinho mais por dentro. Então, assim, ele é um cara muito valioso. Faz um gol de cabeça no passe do Gabigol. Exatamente, porque tecnicamente ele é muito acima da média, ele tem uma mentalidade vencedora que contagia o grupo, que contagia a torcida, e ele tem uma representatividade enorme para o clube, para essa geração vitoriosa. O torcedor do Flamengo vê o Bruno Henrique em campo, ele já fica animado. Ele se sente representado por aquele cara, ele é um símbolo, ele é um ídolo do Flamengo. Então, acho que hoje ele tem que ser uma prioridade máxima, porque a gente tem um ano complicado coletivamente do Flamengo, com muitos problemas, e um planejamento que acho que pecou muito, mas individualmente ele é um cara que está sobressaindo, que está desequilibrando, que está se destacando. Olha o que ele jogou contra o Botafogo, o golaço que ele fez, ele tira um coelho da cartola. Então, assim, se você perder o Bruno Henrique agora, você vai perder um cara importantíssimo dentro de campo e fora de campo.
E se ele Tudo é quiser um negócio. salário mais alto que o do Gabriel? Depende do Flamengo analisar a necessidade. Aí tem que ver a idade. Aí vai entrar não sei em se consideração a idade, né? Você tem que... Eu acredito, dentro de uma situação normal, dentro dos parâmetros que o Flamengo pode oferecer para um jogador, eu acho que o Flamengo pode atingir o nível do Bruno Henrique. Eu não sei se outros clubes brasileiros teriam essa condição de atingir esse nível, né? O Palmeiras pode atingir, porque o Palmeiras tem alguns jogadores acima da estratosfera Não, mas de ficou salário, né? regulando ali para contratar o que precisava para a equipe, volante, então abriria o cofre se fosse um Bruno Henrique, um Pedro? Não, eu não sei se... Eu estou dizendo o seguinte, o Palmeiras teria condições financeiras... Não sei se outro clube brasileiro, o Zinho falou, não sei se o Atlético Mineiro, né, com uma nova gestão agora, com a SAF, teria essa condição, porque tem muitos compromissos para saldar. Sim. Eu não sei se o Grêmio, que já... O Grêmio tem uma situação diferente com o Luizito Soares, né? Porque são patrocinadores que participam e auxiliam o Grêmio no pagamento desses valores. O Soares Luizito saindo, Soares. dá para pegar esse dinheiro e reinvestir num... Mas precisa convencer os patrocinadores que o Bruno Henrique é o cara. Eu não acredito que o Bruno Henrique vai jogar em outro clube no Brasil sem ser o também Flamengo. não. Eu também não. O vínculo é muito forte. Então deixa eu fazer um negócio aqui. Não, porque a parte física, quem tinha dúvida, por conta da lesão que ele teve no joelho, pode perder a explosão. Olha esse cara jogando. Olha só como é que ele atropela, olha como é que ele tem a velocidade ainda, mesmo com a idade que ele tem. Vale o risco e assim, você tem que, para mim, fazer força para renovar, prioridade máxima. Prioridade máxima, eu quero definir então a lista de prioridades, porque a gente elencou aqui os 5 contratos que estão em vencimento agora, mais o Fabrício Bruno, que é a exceção a esses contratos vencendo. O dele só vence em 2025, mas o Flamengo já tem interesse de renovar com esse jogador. A situação do Fabrício Bruno é a seguinte, apesar do contrato dele só vencer em 2025, ele disse não ao primeiro valor negociado com o Flamengo para estender esse contrato até 2027. Porque o Fabrício, dentre os zagueiros, é um dos que ganha menos. Eu ia usar a palavra pior, mas eu acho que não cabe, né, Zinho? Falar que ganha pior, assim, desse time do Flamengo, porque ninguém tá ganhando mal. Mas é entre os zagueiros que ganham menos. Diga, Tetra. Não, sem dúvida. Não, sem dúvida. Você pensar que o Pablo vem com um status maior, o Rodrigo Caio já estava no clube sendo campeão, né? Fazendo parte dessa geração histórica. O Davi Luiz vem, né? Com o nome que tem, e por mérito dele também, né? Pelo que ele construiu na Europa. Então, o Fabrício Bruno é aquele jogador que quando chegou, a torcida até contestou. Pô, zagueiro, tá vindo, chegando agora, da onde? Tal, entendeu? Tinha um certo... um olhar, desconfiança. Não muito positivo para a chegada do Fabrício. Agora ele virou o cara que é o titular aí, que a gente está vendo, defendendo bem, atacando, fazendo gols, né? A idade dele também ajuda muito para ele, né? Se ele bota ele com a idade dos zagueiros que estão vencendo o contrato, ele ainda tem bastante lenha para queimar, pode ser também, além de desportivamente muito útil, para o clube um retorno financeiro, por isso que o Flamengo quer renovar também, porque ele ainda tem 2 anos de contrato. Ele ainda tem bastante tempo ainda de contrato. Até o fim de 25. O Flamengo que quer. O Flamengo que quer renovar até 27, porque o valor aumentaria, é claro que a multa também. Porque o Fabrício Bruno titular, hoje eu acho que ele é o titular desse time, ele é o titular absoluto do time, né? Eu acho que ele até passou à frente do Léo Pereira, porque o Léo Pereira se machucou muito, teve problemas, então... mas dos zagueiros hoje que a gente pensa, olha, quando vai escalar, o Fabrício Bruno tá de titular. E pela idade que ele tem, o clube quer antecipar, fazer já uma renovação para essa multa aumentar. Aí é o clube também vendo, pensando como empresa. E o atleta, claro, você quer renovar comigo? Quanto tempo mais? Até 2027? Eu tenho 2 anos de contrato, essa proposta não me interessou, eu espero, continuo aqui jogando, continuo fazendo a minha, estou sendo valorizado, porque estou no Flamengo, a repercussão é enorme, sou titular, né? Daqui a pouco pode pintar uma proposta de fora,
ou do mundo árabe, que hoje está despejando dinheiro aí em contratações. Então eu entendo o lado do atleta. Agora, se o Flamengo quer já renovar para aumentar, vai ter que aumentar bem e colocar ele... não estou dizendo que ele vai ganhar igual o Davi Luiz. Acho difícil, né? Mas pelo menos chegar à metade do que o cara ganha, ou 70%, é o que ele deve estar pensando, né? Está vendo o lado dele, o jogador. Essa frase do Zinho, ela é muito expressiva, só para a gente entender o contexto, né? Eu não gosto de ficar falando salário de ninguém, que eu acho que não cabe, não convém. Mas é isso, assim, o Fabrício Bruno gostaria de ganhar um pouco mais da metade do que ganha o Davi Luiz. Eu não acho injusto. Tá justíssimo. Hoje... Talvez o Davi Luiz é que tenha vindo supervalorizado. Sim. Desculpa, Fernando, mas... assim, porque tem a grife, né? Sim, claro. Já tinha uma carreira de Copa do Mundo, né? Clubes da Europa. Então, um cara que chegou com uma expectativa muito alta. Acho até que ele não conseguiu confirmar essa expectativa. Teve bons momentos com a camisa do Flamengo, mas oscilou um pouquinho mais o Davi. Hoje, para mim, o Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do Flamengo. Gosto muito do Léo Pereira também. Acho que a melhor dupla possível é Léo Pereira e Fabrício Bruno. Mas hoje o cara mais constante em alto nível é o Fabrício Bruno. O Luizito Soares, que já enfrentou muitos defensores de qualidade na carreira, falou que o melhor zagueiro que ele enfrentou aqui no Brasil foi o Fabrício Bruno, que é um cara muito rápido para zagueiro, tem essa recuperação, ele é muito seguro, né, nos duelos e tem um jogo aéreo muito forte. Então, assim, foi uma contratação muito acertada do Flamengo. Eu acho que pela ótica do atleta, agora ele está pensando o seguinte, estou em alta. Ficar mais um tempo em alta aqui, pode pintar uma proposta na Europa, ou eu vou me valorizar ainda mais para conseguir uma boa renovação e um grande contrato com o Flamengo. O Flamengo quer se antecipar, óbvio. Está fazendo a parte dele, como clube. E ele está esperando um pouquinho mais para administrar esse bom momento. Mas eu acho que ele é um cara que precisa ficar no Flamengo, até pela idade dele. 27. É um jogador que pode ficar por muito tempo, né, jogando em um bom nível com a camisa do Flamengo. Hoje, para mim, ele é o melhor zagueiro do Flamengo nessa temporada e um dos melhores zagueiros até que a gente tem no futebol brasileiro. É impressionante como ele cresceu, né, com a camisa do Flamengo. Se renovar o tanto que o Flamengo quer, já teria 31 quando acabar esse contrato, né? Bom. Tá bom, para zagueiro tá bom. 31, 32, o cara tá na maturidade dele como zagueiro. Tá bom? Eu sou Flamengo, eu faço isso também. Para mim, a prioridade 0-0 é Bruno Henrique. Então bota o touch aí na tela para a gente já começar a definir prioridade aqui. 0-0. 0-0. 0-0 é Bruno Henrique. Eu, se fosse dirigente do Flamengo, eu não faria nenhum outro acerto que... O primeiro era Bruno Henrique. Esse é a prioridade 0. Bruno Henrique. Só para passar ali, a gente... Aumentei a tela aqui para ficar melhor para você enxergar aí, tá bom? Vamos lá, simbora. Luiz, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Todo mundo concorda que o Bruno Henrique é o 0-0? Com certeza. Prioridade. Pode, Tetra, botar o BH ali? Outro patamar. Outro patamar. Então Outro isso. patamar. O BH tá aqui, prioridade 0 do Flamengo na renovação de contratos. Só lembrando mais uma vez, a gente fez a lista dos contratos que vencem ao final do ano, mais o do Fabrício Bruno, porque o Flamengo já se adiantou e fez uma proposta ao jogador, mesmo com o contrato dele vencendo só no final de 25. Por isso ele entra como 0-2. Então, mas aí eu vou discordar. Porque não dá para ter um pouco mais de calma, já que vai até 25? Não, porque de repente o contrato dele não tem um valor muito alto para saída. Multa. E aí vem um time da Arábia e dá 2 mariolas e 2 saquinhos de bala de goma. E aí um abraço para o gaiteiro. Isso? Opa, se tem. Um abraço para o gaiteiro. Lembrando que o zagueiro do Palmeiras não saiu, porque a presidente do Palmeiras falou, paga o que está lá. Ah, não, a gente paga 5 milhões de dólares. Não quero. A multa dele é um absurdo do Gustavo Gomes, né? Vale pensar nisso, Zinho. E aí? Prioridade número 2 para você é o Fabrício ou você olha ali algum outro jogador desses que a gente está vendo na lista? Não, eu estou nessa tua linha de raciocínio. Ele tem mais 2 anos de contrato, né? Eu acho que vale você conversar, chamar o staff do atleta e já estar discutindo isso, ver o interesse do atleta, o que ele está pensando, o staff dele, né? O que ele está pensando, o Flamengo já se antecipando para investidas de alguns outros clubes,
mas que assim é uma prioridade nesse momento? Não, porque ele tem um contrato ainda, né? A janela que está aberta na Turquia, né? E no mundo árabe. Isso, ainda. Acho que se tivesse alguma proposta desses lugares já teria chegado. Assim, se dá para renovar, legal, mas eu não coloco como é uma prioridade, senão você vai perder o cara agora. Acho que não está nesse patamar. Eu vou fazer o seguinte, então eu vou descer. Colocaria ele já. Ó, eu acho que o E tem outra coisa, outra informação, né, Dani? Opa. Outra informação. O Davi Luiz, ele já atingiu as metas para renovação automática. Sim. Aí eu não sei como é que vai ser isso. Se dá para ser negociado porque ou aquilo não. que o Pascoal falou de fazer o Bruno Henrique faz contrato 2 anos e o terceiro coloca metas alcançadas ou que aí está renovado automaticamente, que é aquela coisa, jogou mais de 70% dos jogos na temporada, enfim, tem algumas cláusulas que é colocada para ambos os lados, para que seja renovado automaticamente. A informação, a princípio, que eu tenho é que o Davi Luiz já atingiu isso. Atingiu. Então, se já atingiu, esse contrato já está renovado. Automaticamente estaria renovado. O Davi teve uma proposta da Arábia Saudita agora que ele recusou, ele não se interessou pela proposta e tem alguma coisa chegando ainda da Turquia. O Flamengo sabe dessa renovação automática, mas se aparecer uma proposta que interesse ao jogador, o Flamengo pensaria numa rescisão amigável de contrato. Eu vou deixar o 2 e o 3 por último para a gente agilizar, porque a gente tem 5 minutos, Tetra. Posso dar meu voto? Não, vamos de baixo para cima. Everton Ribeiro. Segundo. Eu botaria o Everton Ribeiro. Esse era o meu terceiro. Então, peraí, pra gente definir isso aí no final. De baixo pra cima, então. A situação do Rodrigo Caio e do Felipe Luiz, eu acho que vai se definir por si só. Acho que os próprios jogadores vão levar os seus caminhos ao fim desse contrato. Eu não renovaria com o Rodrigo por uma questão física. Infelizmente, por melhor zagueiro que ele tenha sido e seja ainda, e mais esforço que ele faça, pra mim seria o último da lista. Sim, infelizmente, né? Infelizmente. Jogou demais, principalmente ali em 2019, um jogador que esteve no ciclo de seleção também, né, com o Tite, mas a lesão atrapalhou demais. Um zagueiro muito talentoso. Posso colocar por último pra gente agilizar aqui? Com dor no coração. Com dor no coração. A gente conhece o perfil dele, né? Eu gostaria de ligar aqui se... É porque ele não vai me atender. A gente tem 5 minutos para acabar o programa, como é que tá? Não, tô brincando. Que é com dor no coração. É com dor no coração. Muita dor no coração. O que joga esse cara, o que é profissional, o que é sério, o que é um cara de grupo, né? Então você fica assim, colocar o cara por último, né? Talvez seja o zagueiro mais talentoso, velho. Se a dúvida entre o 2 e o 3 é o Everton Ribeiro e o Fabrício Bruno, a dúvida entre o 4 e o 5 é o Davi e o Felipe Luiz. Se o Davi já tem essa cláusula de contrato renovado, um abraço pro gaiteiro. Só se aparecer uma proposta. Se não aparecer proposta, ele tá lá. Aí ele vai... Se a dúvida entre o 2 e o 3, ele vai ficar no 4, o Davi Luiz, né? Vai ter que entrar no 4 o Felipe. E o Felipe tem caminhos promissores para seguir. O Felipe no 5, eu acho que o Felipe tem tudo para ser um grande treinador. Grande treinador. Eu acho que hoje, mesmo com a idade, o Felipe Luiz é mais importante para o Flamengo do que o Davi. Eu também acho. Mas eu acho que é um ciclo perto do fim. Eu também vai acho, precisar de uma renovação ali na lateral. Eu colocaria o contrário. Eu colocaria o Felipe antes do Davi como Então, peraí que a Mini vai ter que desempatar isso aí. Mas é o seguinte, minha senhora, o Davi Luiz já está com o contrato renovado. Só se ele sair. Só se aparecer uma proposta. E ele se interessar pela proposta. Caso contrário, já está com o autógrafo dado no papel. Tá bom, vamos ignorar o dado de realidade. Acabou a conversa. Não vamos ignorar o dado de realidade. Foi uma bobagem que a direção do Flamengo fez, né? Tá bom. Ô, Tetra, agora a gente chegou ali naquele teu 2 e 3. Você, então, colocar... O Everton ainda não foi procurado pelo Flamengo. O Flamengo entende que ele é um jogador que tem muita vontade de ficar, tem uma confiança muito grande que ele vai permanecer e vai fazer isso com calma até o fim do ano, pensando em Copa do Brasil. Isso é que me preocupa. Por quê? Vou falar com calma, depois da Copa do Brasil, conversão. E aí já tem gente interessada. O Everton Ribeiro joga nos outros 19, gente. Mas o Flamengo tem muita confiança de que ele quer permanecer. Não sei até que ponto. Como é que a gente fecha essa conta aí? O voto do Zinho é Everton antes do Fabrício. Eu sei de time grande em São Paulo que conta com ele no ano que vem. Já contei isso aqui pra vocês. Sim. Não é que não tenha interesse. Eu acho que tem que renovar. Eu acho que tem que renovar com o Fabrício Bruno, gente. É claro que eu colocaria o Fabrício Bruno, porque ele é titular do time.
O que eu estou dizendo é que ele já tem contrato de 2 anos. Quem não tem contrato, quem não foi procurado, ou quem já foi procurado e que teve uma conversa, foi o Bruno Henrique. Ah, teve uma conversa semana passada. E de lá para cá não teve mais conversa. E daqui a pouco, o cara já está livre para receber a oferta de qualquer clube. Acho que isso é uma prioridade. O Flamengo tem que sentar urgente. Então tem que sentar o Bruno Henrique. O que você quer? É isso? Dá, não dá, não dá? Não pode... Conversou semana passada e tá... Ah, tá bom, teve a parada FIFA, legal. E o empresário do cara? Chama o empresário do cara. O jogador não participa da reunião. É o staff do jogador que conversa. O staff do jogador e os diretores do Flamengo não podem estar em parada FIFA viajando. Esses têm que sentar para conversar. Deixa o jogador curtir a folga que foi dada ali. Daqui a pouco ele vai voltar e ele não vai participar da conversa. Ele vai conversar com o staff dele. Então, o Everton Ribeiro, não dá para sentar e conversar logo? O Fabrício Bruno tem contrato, vai continuar ali. Então pro Tetra dialogando. Everton primeiro, Fabrício depois. Prioridade é quem não tá. Para mim é o Fabrício Bruno, depois do Bruno Henrique ele em segundo, pensando no projeto na sequência a longo prazo. Eu acho que o Everton Ribeiro não desaprendeu. Claro que não. O cara que estava na Copa do Mundo outro dia. É craque, é jogador diferente. Pode mas render eu a beça. priorizaria o Fabrício Bruno. Eu vou nos 2 Fabrício Bruno e 3 Everton Ribeiro. Então entrou o Fabrício Bruno aqui e o Everton Ribeiro no 3, fechando a lista. Então enche a tela aí só pra gente passar a lista antes da gente ir embora, por favor. Ficou assim, ó, Bruno Henrique, prioridade máxima. A gente concordou com o Flamengo. Fabrício Bruno em segundo, que o contrato vai longe, mas já foi procurado. O Everton Ribeiro ainda não, mas aparece em terceiro, e eu concordo com a importância. Davi Luiz, Felipe Luiz e Rodrigo Caio na última colocação, meramente por uma questão física e não pelo que é como zagueiro. Pelo né? campo, o Felipe Luiz fica... Fim de papo! Deixa eu voltar aqui, cara, só pra gente ver como que ficou então. Ó, o nosso querido Bruno Henrique ficou em primeiro, né? Fabrício Bruno em segundo, Everton Ribeiro em terceiro, Davi Luiz em quarto, Felipe Luiz em quinto e Rodrigo Caio em sexto. Na ordem, galera, quem você renovaria o contrato? Então, lá em primeiro lugar, prioridade total para Bruno Henrique, depois... Na sequência, Fabrício Bruno, Everton Ribeiro, Davi Luiz, Felipe Luiz e Rodrigo Caio. Você acha que essa lista, que essa ordem tá certa? Comente, quero saber a sua opinião. Para quem você daria, né, a prioridade de renovação. Só digo o seguinte, hein? Bruno Henrique e Everton Ribeiro, cara, tem que renovar pro ano que vem. Fabrício Bruno tem contrato até o fim de 2025. Então nem vou falar nada sobre isso, né? Davi Luiz... Cara, ele tem no contrato dele uma cláusula de renovação automática caso ele atingisse as metas. E ele atingiu, então, Davi Luiz também fica. Felipe Luiz e Rodrigo Caio, esses dois devem deixar o Flamengo para a próxima temporada. Beleza? É isso! Muito obrigado a todos. Quero pedir aqui para você, antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras e fui!